Existe uma prisão que não tem grades, não tem muros, não tem correntes, mas mantém milhões de pessoas presas durante toda a vida. Uma prisão invisível, silenciosa, difícil de identificar e extremamente poderosa. A prisão da escassez. Talvez você já tenha sentido isso. O medo constante de faltar dinheiro. A ansiedade diante do futuro. A sensação de nunca ter o suficiente. A impressão de que está sempre correndo atrás. Mas existe algo que poucas pessoas percebem. A escassez nem sempre começa na carteira. Muitas vezes, ela começa na mente. E quando isso acontece, mesmo grandes oportunidades podem passar despercebidas. Mesmo boas condições podem parecer insuficientes. Mesmo conquistas importantes podem nunca parecer suficientes. Hoje vamos falar sobre como criar uma mentalidade imune à escassez. E por que essa mudança pode transformar não apenas suas finanças, mas toda a sua vida. Normalmente pensamos em recursos. Pouco dinheiro, pouco tempo, poucas oportunidades. Mas existe uma forma mais profunda de escassez. A crença constante de que nunca haverá o suficiente. E essa crença pode existir em qualquer nível financeiro. Há pessoas com pouco dinheiro que vivem em paz. E pessoas com muito dinheiro que vivem aterrorizadas. Isso mostra algo importante. A escassez não é apenas uma condição externa. Ela também é uma interpretação interna. Ninguém nasce pensando pequeno. Ninguém nasce acreditando que o mundo é limitado. Essas ideias são aprendidas ao longo dos anos, nas experiências, nas dificuldades, nas mensagens recebidas. Talvez você tenha ouvido frases como: dinheiro é difícil de ganhar. Quem enriquece é porque teve sorte. O mundo pertence aos privilegiados. Não existe oportunidade para pessoas comuns. Repetidas vezes, essas mensagens começam a se transformar em crenças. E crenças moldam decisões. Decisões moldam hábitos. E hábitos moldam destinos. Uma mente dominada pela escassez toma decisões diferentes. Evita riscos inteligentes. Desconfia de oportunidades. Tem medo de investir. Tem medo de crescer. Tem medo de perder. Tem medo de tentar. E pouco a pouco começa a viver em modo de sobrevivência. O problema é que sobrevivência e prosperidade exigem mentalidades diferentes. Quem apenas sobrevive tenta proteger o que possui. Quem prospera, aprende a construir mais. E existe uma enorme diferença entre essas duas posturas. Quando falamos sobre abundância, algumas pessoas imaginam pensamento mágico, otimismo cego, negação da realidade. Mas não é disso que estamos falando. Abundância não significa ignorar problemas. Significa acreditar na capacidade de criar soluções. Não significa fingir que obstáculos não existem. Significa acreditar que obstáculos podem ser superados. Uma mentalidade abundante não vê um mundo perfeito. Ela vê possibilidades dentro de um mundo imperfeito. Existe uma diferença interessante. Diante da mesma situação, duas pessoas podem enxergar realidades completamente diferentes. Uma vê crise, a outra vê oportunidade. Uma vê limitação, a outra vê aprendizado. Uma vê portas fechadas, a outra procura novas entradas. O ambiente é o mesmo, mas a interpretação muda. E é justamente essa interpretação que determina as ações. E as ações determinam os resultados. A escassez adora comparação, porque comparação cria a sensação de falta. Sempre haverá alguém mais rico, mais avançado, mais bem-sucedido, mais reconhecido. E se sua felicidade depender dessa corrida, ela nunca terminará. Uma mente abundante entende algo diferente. O sucesso dos outros
não reduz suas possibilidades. A prosperidade alheia não diminui sua prosperidade. O crescimento de alguém não impede seu crescimento. O mundo não é um jogo onde alguém precisa perder para que você vença. Toda transformação começa com novas perguntas. Em vez de perguntar, por que isso acontece comigo? Pergunte, o que posso aprender com isso? Em vez de perguntar, e se eu fracassar? Pergunte, e se eu crescer? Em vez de perguntar, o que está faltando? Pergunte, o que já tenho para começar? Poucas mudanças parecem tão pequenas, e ao mesmo tempo tão poderosas. Porque perguntas diferentes produzem respostas diferentes, e respostas diferentes produzem vidas diferentes. Existe uma razão pela qual tantas pessoas bem-sucedidas falam sobre gratidão. Não é porque a gratidão gera dinheiro magicamente. É porque ela muda o foco da mente. A escassez olha constantemente para aquilo que falta. A gratidão reconhece aquilo que já existe. E quando você aprende a valorizar recursos, oportunidades, conhecimentos e relacionamentos que já possui, começa a perceber possibilidades que antes passavam despercebidas. A gratidão não substitui a ambição. Ela torna a ambição mais saudável. Talvez você não controle a economia. Talvez não controle o mercado. Talvez não controle as circunstâncias. Mas existe algo que sempre pode controlar: sua forma de interpretar a realidade, sua resposta aos desafios, sua disposição para continuar construindo. A verdadeira abundância nasce exatamente aí. Não da ausência de problemas, mas da confiança de que você pode crescer apesar deles. A escassez é uma das forças mais limitantes que existem, porque ela convence você de que o futuro será uma repetição do passado. Convence você de que não existem caminhos, não existem oportunidades, não existem possibilidades. Mas a história da humanidade foi construída por pessoas que recusaram essa narrativa. Pessoas que enxergaram além das limitações imediatas. Pessoas que decidiram acreditar na capacidade de criar algo maior. E talvez a próxima pessoa a fazer isso seja você. Se este vídeo trouxe uma reflexão importante para você, inscreva-se agora no canal Dinheiro Invisível. Aqui você vai aprender liberdade financeira, construção de patrimônio, prosperidade, inteligência financeira e os princípios invisíveis que transformam escassez em abundância. Comente aqui embaixo. Qual crença sobre dinheiro ou prosperidade você acredita que mais limitou sua vida até hoje? E compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que o futuro não precisa ser uma continuação automática do passado. Porque a abundância começa quando você para de enxergar apenas aquilo que falta e começa a enxergar aquilo que ainda pode construir. A escassez faz você acreditar que existem poucas possibilidades. A abundância faz você perceber que sua capacidade de criar novas possibilidades é muito maior do que imaginava.